Olá, caros ouvintes. Olá, professora Sofia. Estamos iniciando aqui o episódio de podcast do trabalho de Geografia, sendo realizado pelos seguintes componentes: nossos roteiristas, Rafaela Macedo, Ellen Lima, Brinda Moura e Júlio César. Nossa editora Ellen Lima e as apresentadoras Damile e Ayla, que aqui vos fala. Agora gostaria de iniciar o nosso podcast, que está repleto de conhecimento a você, ouvinte. Hoje abordaremos o tema que já é conhecido por muitos, o desmatamento e queimadas da Amazônia. Pois bem, as queimadas na Amazônia tiveram sua origem ligada às práticas econômicas desenvolvidas na região, motivadas pelo cenário político brasileiro e sem controle por parte das entidades governamentais. Seu crescimento dá-se a partir da década de 1930, ficando mais intenso após a década de 1970. Já o desmatamento da floresta amazônica começou a sofrer a partir da década de 1970, quando foi construída a rodovia Transamazônica. Depois disso, boa parte de sua área começou a ser destruída para a realização de práticas agrícolas e criação de gado. Aprofundando um pouco mais o assunto, entramos agora no tópico de contexto histórico. A prática de desmatar para abrir uma nova fronteira e desenvolver cidades é comum em todas as regiões do mundo. De forma indissociável a essa prática, a queimada facilita a limpeza e a abertura do território desejado. Contudo, quando essas práticas vão além do controle humano, graves problemas ambientais são gerados, prejudicando inúmeras populações. Na Amazônia, as práticas de queimada são corriqueiras, com nativos provocando os focos de fogo de forma controlada e para a subsistência, afugentar animais, criação de novas tribos e práticas agrícolas. A partir dos anos de 1970, marco do início da construção da rodovia Transamazônica, como foi falado anteriormente, o desmatamento na região aumentou de forma significativa, em conjunto com as queimadas. Até esse período, a floresta estava praticamente intacta. Agora estarei falando sobre um tópico de extrema importância para a compreensão deste assunto, que é sobre as causas sobre o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Entre elas, podem se destacar a impunidade a crimes ambientais, retrocessos em políticas ambientais, atividade pecuária, projeto de extração de madeira, mineração, estímulo à grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. Foram 55 milhões de hectares derrubados entre 1990 e 2010, mais que o dobro da Indonésia, que acabou se tornando o segundo colocado no ranking mundial de desmatamento no mundo, onde é liderado pelo Brasil. O ritmo de destruição entre os anos de 2008 e 2018 do desmatamento da Amazônia foi 170 vezes mais rápido do que aquele registrado na Mata Atlântica durante o Brasil Colônia. A perda foi acelerada entre os anos de 1990 e 2000, com média de 18,6 mil quilômetros quadrados desmatados por ano, e entre 2000 e 2010, com 19,1 mil quilômetros perdidos anualmente e 6 mil quilômetros quadrados entre os anos de 2012 e 2017. É importante destacar que as queimadas na Amazônia, de certa forma, estão ligadas às práticas econômicas da região, motivadas pelo cenário político. Agricultura e pecuária são as principais motivadoras deste processo, pois são atividades que necessitam de grandes áreas de terra para se realizarem. Por isso, entende-se que o desmatamento é necessário e está ligado ao processo de queimadas na região. Os efeitos do desmatamento e das consequentes queimadas são diversos, mas as alterações da condição climática e perda da biodiversidade configuram-se como os mais preocupantes e de maior impacto na região amazônica. Bom, após essa breve explicação sobre um pouquinho das queimadas e desmatamento da nossa querida Amazônia, agradeço a todos por terem me ouvido e passo a palavra para a nossa segunda apresentadora, Damile, que dará continuidade a este podcast. Então fiquem ligados que ainda terá uma chuva de conhecimento e informações para vocês. Olá a todos os ouvintes, assim como a Ayla anteriormente disse, meu nome é Damile, a segunda apresentadora, e eu fiquei com os seguintes tópicos: os tipos
dados e consequências dos desmatamentos e queimadas da Amazônia. Bom, na Amazônia encontramos 3 tipos de queimas no bioma. O primeiro tipo é para a renovação do pasto. A vegetação é derrubada e deixada para secar ao sol. Em seguida, o fogo é utilizado para queimar a vegetação. A queima possui a função de preparar a área desmatada para a agricultura ou pecuária. O segundo tipo de queimada é para desmatar grandes áreas e ocorre em áreas utilizadas para a agricultura que já foram desmatadas anteriormente. Um exemplo que pode ser citado diz respeito aos pecuaristas, que usam o fogo para eliminar ervas daninhas e pastagens. E o terceiro tipo de queimada, chamado de incêndio florestal, é aquele no qual o fogo pode invadir florestas. Quando isso ocorre pela primeira vez, as chamas são restritas principalmente ao subbosque. Porém, quando a prática se torna recorrente, os incêndios florestais ficam mais intensos. Os dados. As queimadas sucedem ao desmatamento na Amazônia. Ambas as ações consomem o maior bioma tropical do planeta e evidenciam crimes ambientais. Por muitos anos, o Amazonas foi um dos estados menos desmatados da Amazônia, mas desde 2016 o cenário vem mudando. De acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado acumula 26.972 km² de área desmatada desde 1988 e, desde 2016, vem registrando mais de 1.000 km² de desmatamento anualmente. Em 2019, a área desmatada no estado foi de 1.434 km², a maior em 16 anos. De acordo com dados do DETER, Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, de 1º de janeiro a 21 de agosto de 2019, o Amazonas perdeu 982,65 km² de floresta com o desmatamento. É o terceiro estado mais desmatado em 2020 na Amazônia, ficando atrás do Pará e do Mato Grosso. De 22 de agosto de 2019 a 21 de agosto de 2020 foram 1.269,30 km². Os municípios amazonenses que fazem fronteira com os estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia são os que mais queimam, somando cerca de 53% dos mais de 72 mil focos de calor identificados ano passado pelo INPE. Em 2019, Lábrea foi o município que mais queimou, com 23,8% do total de focos, seguido por Apuí, com 19,5% e Novo Aripuanã, 9,8%. Consequências. O desmatamento da Amazônia é atualmente um desafio da humanidade, assim como a busca por um desenvolvimento regional sustentável. Provoca desequilíbrio ecológico ao colocar em risco os ecossistemas nela existentes. Uma das principais consequências causadas pelos desmatamentos são: espécies da fauna da região perdem seu habitat à medida que as áreas são devastadas. Espécies de animais e vegetais podem entrar para a lista de ameaças à extinção. A extinção de espécies pode também impactar atividades econômicas como a agricultura, a pesca e a pecuária. Favorece o empobrecimento do solo, os processos erosivos e também o assoreamento dos rios. Contribui também para o aumento do aquecimento global. Ele é a segunda maior causa das mudanças climáticas. Provoca aumento dos gases que colaboram com o efeito estufa. As consequências das queimadas na Amazônia são muitas e ameaçam vários aspectos do meio natural e do desequilíbrio planetário. Algumas delas são semelhantes ao desmatamento. Dessas consequências, as imediatas são: erosão e empobrecimento do solo, eliminação da biodiversidade local, diminuição da circulação do volume das águas superficiais, alteração das condições de temperatura e umidade e presença de vapor d'água na atmosfera. Emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e efeito estufa, alterações climáticas mundiais e danos à saúde, como aumento de doenças respiratórias. Bom, nosso trabalho chegou ao fim. Agradeço a todos por nos ouvirem até aqui e tenham um bom dia. Obrigada.